Brasília, manhã de 15 de março de 1985, plenário da Câmara dos Deputados. O vice-presidente José Sarney presta o compromisso constitucional como presidente da República em virtude da doença do presidente eleito Tancredo Neves. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Tarde de 5 de outubro de 1988. No mesmo plenário, a nova Constituição, chamada de Constituição Cidadã, é promulgada. Documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Está sacramentada a volta da democracia ao país. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Dois momentos fundamentais para a história do Brasil, protagonizados por um homem acostumado a vencer as dificuldades. Na verdade, desde o seu nascimento, no dia 24 de abril de 1930, na pequena cidade de Pinheiro, no Maranhão. Era uma quinta-feira e o almanaque de Bristo, que era a Bíblia da cidade, anunciava grandes tempestades naquele tempo, na cidade, o que não era fácil de ocorrer, porque no mês de abril chove muito no Maranhão, tanto que há um ditado popular que diz: abril, chuvas mil, maio, trovão e raio. Nasci numa casa de 50 metros quadrados, com chão batido, minha mãe, meu pai, minha avó, uma cria que ela tinha de casa e uma parteira daquelas do interior. A esposa do Dr. Sarney de Araújo Costa, a dona Quiola, estava grávida e sentiu dores para o parto. Era desejo do Dr. Sarney levá-la para ter criança na casa dos seus pais em São Bento. Mas, saindo daqui, de Pinheiro, à altura do Engenho Queimado, as dores apertaram. O doutor Sarney, então, vendo que ficava mais distante de São Bento, retornou a Pinheiro. A cidade não tinha médicos, a cidade não era uma pequena cidade apenas com 2 ruas, onde meu pai tinha chegado como promotor há um mês e ali estávamos começando a se fixar. E aqui ele nasceu. Ele deveria ser sambentoense nato. Entretanto, seu pai o registrou em São Bento, no cartório de registro de nascimento, como nascido em Pinheiro. Como era natural naquele tempo, teve aquele período que as senhoras ficavam de quarentena e eu, quando saí, foi minha mãe, saiu para a igreja para me apresentar a Santo Inácio, que era o padroeiro da cidade. A gente se lembra que ele era filho do desembargador Sarney Costa, mas eu sou filho também de Dona Quiola, a mãe dele, que era uma retirante nordestina, vinda de Ingado Bacamarte. Minha mãe era muito religiosa e ela me deu, quer dizer, uma crença muito grande, uma fé que eu guardei pelo resto da minha vida. Sou um homem que trago no meu sangue, na minha alma e no meu espírito, na minha consciência, o problema da região sofrida, martirizada do Nordeste na figura de minha mãe. Eu sou o retirante das secas, um filho de Dona Quiola, de Ingado Bacamarte, na Paraíba. A minha vida tem que rezar para os meus filhos. Rezo muito, tenho muita confiança em Deus, que Ele há de fazer sempre tudo muito certinho, porque Deus o acompanha. Evidentemente, se eu pudesse fazer uma teoria de que o temperamento da gente está ligado muito à terra e ao lugar onde nasceu, eu podia dizer que o meu temperamento tem um pouco da minha terra, do meu chão de Pinheiro onde eu nasci.
Ainda criança, José Sarney foi morar em São Bento, na casa dos avós. E foi na biblioteca do avô que teve seus primeiros contatos com a literatura. Meu avô recitava Camões e era um hábito que tinha sempre na família, que meu pai também tinha, de sempre falava e recitava. E de maneira que talvez isso tenha, o genes tenha um pouco do gosto pela literatura, tenha nascido naquele tempo. O menino Sarney fez sua primeira manifestação política depois de testemunhar o espancamento de uma louca, a negra Georgina, como era conhecida. Aqueles tipos do interior que tinham naquela época, entre os quais os loucos, aqueles que não tinham outra maneira e que viviam, perambulavam pela rua. E tinha na frente da minha casa, quando de repente eu chego, e estavam 2 soldados atracados com uma dessas figuras, coitada, e espancando e tal. Então eu fiquei profundamente revoltado. E realmente eu tive isso, disse para o meu avô, eu vou ser prefeito da cidade para não deixar que se faça isso. Aquela não foi a única injustiça com a qual o menino Sarney se deparou. Com o pai, ele aprendeu o que um regime ditatorial podia fazer com a vida de uma família. Meu pai foi muito perseguido pelo Estado Novo. E então, ele foi, como promotor, ele foi muito transferido. Nós perambulamos quase o interior do Maranhão inteiro. Coroatá, Codó, Caxias e até Santo Antônio de Balsas, que era o lugar mais longe, lá no sul do Maranhão. De onde a gente só saía através de balsa. O que é balsa naquele tempo? Eram talos de buriti, quando se fazia em cima do rio para flutuar, e quando construía-se uma casinha, então ali a gente descia na correnteza, não tinha nem motor, era descia-se o rio Balsa, pegava no rio Parnaíba e ia até Teresina. Em Teresina, então, a gente pegava o trem que ia para São Luís. Com 10 para 11 anos, ele teve que viver sozinho na capital, São Luís, para poder estudar. Foi em 1940 e fizemos 28 dias de viagem. Eu adoeci no meio da viagem, minha mãe ficou profundamente sem esperança quase, foi uma coisa para ela terrível. Então nós paramos e eu tive uma febre em Uruçuí, que não passava, e a balsa parou. E, de certo modo, ficou aquela indecisão se ali eu ficava para sempre ou se eu caminhava. Mas Deus, esse que me protegeu a vida inteira, ele me trouxe até aqui, para estar hoje aqui dando essa entrevista. Então fomos a Teresina, e em Teresina pegamos o trem e fomos até São Luís. Em São Luís, eu fui primeiro para um pensionato da dona Rosilda. Não somos da mesma turma, mas nos ligamos por conta de literatura. Havia um grêmio literário lá, Centro Cultural Coelho Neto, que a cada semana discutia textos que nós mesmos produzíamos. Era designado um crítico para o texto de um outro. E houve essa aproximação. Ele ficou pouco tempo no colégio, no Maristas. Eu acho que no Maristas, para mim, foi um período muito importante da minha vida, porque, como eu disse, é um colégio que não só me ensinou, como também me ensinou a aprender. E foi para o liceu. O Sarney fez política estudantil lá. Então, data dos 15, 16, 17 anos dele, já a política. Ele foi do Centro Cultural, nós não tínhamos do Centro Liceísta, que tinha caráter político. Quando eu cheguei no liceu, eu aí já fui candidato a presidente do Centro Liceísta.
E aí foi uma primeira luta política, disputa, e eu era candidato a presidente do Centro Liceísta, fui eleito presidente do Centro Liceísta, aí eu já criei um jornalzinho, a Folha do Estudante, e já fazia os grandes saraus que se fazia, recitais, e teatrozinho do colégio, e torneios de futebol, enfim, era o que o presidente do Centro Liceísta promovia e fazia. Ele foi eleito logo presidente do Centro Liceísta no terceiro ano que já estava como estudante do liceu. E eleito, repito, eleição direta. Todos os estudantes do liceu votavam urna por urna em cada sala de aula. E no ano seguinte foi reeleito. E no terceiro ano reeleito novamente presidente do Centro Liceísta. Era o tempo da guerra no Maranhão. A guerra foi presente, né? Porque era uma base aérea americana. Então tinha os dirigíveis que patrulhavam a costa, tinha aqueles soldados americanos que iam, desfilavam todo dia na cidade, e eu também me até de um certo, porque as canções patrióticas, a propaganda que tinha da guerra, e eu era menino e me alistei no serviço pré-militar chamado, que era como voluntário, para querer tocado também pelo clima da guerra. José, desde criança, sempre foi o mais estudioso da Irmandade. Mesmo criança, pequeno, ele já se interessava por muita coisa. A gente via nele a inteligência do José e a visão dele muito mais desenvolvida do que dos outros irmãos. Com apenas 14 anos, o jovem estudante Sarney já estava atrás de emprego. Naquele tempo tinha umas empresas que vendiam títulos e eu vi no jornal que ela estava recrutando pessoas para trabalhar. E eu então fui lá. Naquele tempo não tinha essa coisa muito presente hoje do trabalho infantil, todo mundo trabalhava, né? E eu precisava, porque eu era menino, meu pai já não tinha condições de já ter um outro filho que era meu irmão Evandro, já minha irmã vindo, e eu sentia que as coisas não estavam fáceis. E eu já tinha então saído para o colégio público, do colégio marista, por causa das nossas dificuldades. Então eu fui atrás cheguei lá, era para ser cobrador dos títulos que estavam em atraso. E eu fui no primeiro dia. Quando eu cheguei aqui na primeira casa que eu vi a minha função, eu disse, não é da minha vida isso, porque uma me mandou embora, o outro, coitado, disse das suas dificuldades que tinham que pagar. Eu disse, não, jamais na minha vida eu fosse ser... Não tive mais esse emprego. Em seguida, eu comecei a trabalhar, eu tinha uma colega que o pai dela era da polícia, então me arrumou um lugar de contínuo na polícia. E eu então fui fazer, levava café, dava recado e ganhava 50 mil réis, que para mim era uma coisa extraordinária. E também tive uma coisa muito boa, a minha farda já estava muito batida e eles me deram 2 fardas que foram feitas onde se faziam as fardas para os guardas municipais. Com 15 anos, em 1945, Sarney foi preso por ter liderado um protesto contra o Estado Novo. O Getúlio começava a cair e nós então organizamos um grupo de estudantes que participamos já das manifestações que tinham na cidade contra a ditadura, contra o Getúlio e contra o interventor, sobretudo. José, como presidente do Centro Liceísta, identificado pelos alunos, evidentemente, entra no camarote governamental o interventor. Quando ele entrou, o José Sarney gritou lá da torrinha, abaixa a ditadura, e todos os estudantes acompanharam, abaixa a ditadura. E veio a polícia e nós tivemos que correr e eu fui preso. Fui preso e fui levado para lá. E passei a noite lá sentado num banco com os outros todos, meio cochilando, os meninos que tinham sido presos. Lembro-me até hoje do investigador que me perdeu. Chamava-se Magnier Bittencourt, tinha até um nome francês. Sarney não apenas entrou cedo na política, como também casou cedo. Teve 3 filhos, a quem ensinou o prazer pelo debate. Eu digo sempre que na nossa casa era uma praça pública, porque desde o café da manhã nós tínhamos desde 20 pessoas para tomar café da manhã, 40 pessoas para almoçar, 60 para jantar. Eu aprendi com meu pai esses valores, os valores da democracia, os valores do respeito às pessoas,
do respeito aos mais jovens, aos mais pobres, aos mais velhos. A gente convivia com todas as pessoas, todas as classes sociais, todos os tipos de pessoa, de gente. E a partir daí a gente teve a oportunidade, nós, os filhos, comandados evidentemente com o exemplo dele, de conhecer a realidade brasileira, a realidade maranhense. O exemplo maior que eu tenho e que a gente procura seguir é justamente que a família é a base de tudo. Ele sempre nos juntou muito, nos fez muito juntos. Apesar dele ter uma personalidade muito forte, ele sempre deixou que os meninos tivessem a sua própria personalidade. E daí vem a tal frase da Rosiana, né, dizendo que a nossa família sempre gostou muito de debater, sempre foi muito palpiteira. Agosto de 1954. Uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. O presidente Getúlio Vargas comete suicídio e adia, assim, por 10 anos, o golpe militar. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Com Getúlio, da segunda eleição, já quando ele vem para ser eleito, o Getúlio também assumiu com um ambiente no qual realmente todo mundo sabia que o Getúlio ia ser deposto em qualquer momento. Por quê? Ele não tinha, as Forças Armadas estavam contra ele, havia as forças políticas também contra ele de qualquer maneira, e ele envelhecera, ele não sabia mais lidar com os militares como ele tinha lidado durante o tempo em que fora ditador. Quer dizer, eles vinham da Segunda Guerra Mundial abertos e o Getúlio então já não tinha essa capacidade. E o resultado é que aconteceu o que se previa, quer dizer, terminou, ele para evitar, foi deposto e teve que ir à porta do suicídio. Nesta época, o jovem Sarney já era suplente de deputado federal, cargo que ocuparia aos 26 anos em 1957, tempos do governo de Juscelino Kubitschek. O jornalismo me levou para a política, vamos dizer, partidária. E eu já então estava envolvido na política partidária. E fui candidato, na chapa tinha que ter gente nova, da nova geração, e então eu já entrei porque eu já estava mais ou menos destacado nesse ponto. Eu já era jornalista consagrado, já estava na Academia Maranhense de Letras, para onde também entrei com 22 anos. Enfim, cumpria esse destino de trabalho que até hoje tenho, né? Quando eu me encontrei com o Sarney na Câmara, eu estava, aliás, já de plano preparado para transferir-me para o Senado. Quer dizer, já era um velho deputado que se encontrava com um jovem deputado, mas já bem informado sobre o que ele era. Assisti a episódios iniciais da sua carreira política. Eu tinha uma grande felicidade de estar ali presente entre grandes nomes da política nacional. E o presidente da República era o Juscelino, que era um tempo realmente de grandes transformações. E nós, na UDN, éramos cruéis com o Juscelino. Eu hoje, quando eu leio algumas coisas que eu falava do Juscelino, eu fico meio corado, né? Porque das injustiças que nós cometíamos com o Juscelino. Sarney foi reeleito 2 vezes pela UDN e chegou a ser vice-presidente do partido. Eu resolvi liderar um movimento, comecei a aliciar companheiros para que nós, dentro da UDN, criássemos um movimento novo, que se chamou Movimento Renovador da UDN, no qual nós queríamos o desenvolvimento. Nós não queríamos nos afastar um pouco da visão udenista clássica de ficar só no moralismo, de ficar só metido nas questões políticas. Nós queríamos também que a UDN tivesse uma mensagem social. Quem batizou o movimento foi Carlos Castelo Branco, o mais importante jornalista político do Brasil na época. Como naquele tempo era a Bossa Nova que estava surgindo, Danara Leão, a quem eu conheci, que era uma grande figura, e então o Castelinho também, na coluna dele, ele batizou de Movimento Bossa Nova da UDN, quer dizer, fazendo um pandan entre o que acontecia na música e o que acontecia também dentro do partido.
25 de agosto de 1961. Jânio Quadros, para espanto de toda a nação, anuncia sua renúncia, prontamente aceita pelo Congresso Nacional. E então o Jânio vai eleito, de quem eu também passei a ser líder do governo do Jânio, com vice-líder do governo do Jânio Quadros, depois do Pedro Aleixo, que era o líder, o vice-líder. Tivemos a decepção da renúncia do Jânio. O país entra numa grave crise institucional. Uma das crises era militar, porque o vice-presidente do Jânio Quadros era João Goulart, que os militares não engoliam fácil. Se o Jango na China, os militares dizem, Jango não assume, o Brizola vai lá, governador do Rio Grande do Sul, diz de jeito nenhum, se não assumir junto com o terceiro exército, nós subimos, Jango vem para o Uruguai, os militares dizem da época que só dariam posse se o Congresso achasse uma fórmula de fazer o parlamentarismo. Foi uma negociação ampla, não eram bem definidos as atribuições do presidente da República e do primeiro-ministro. Em 63, um plebiscito aprova a volta do presidencialismo. Jango tenta avançar com reformas políticas e sociais que encontravam forte oposição não apenas no Congresso, mas também entre os militares. Que não admitirei que a desordem seja promovida em nome da ordem. O Jango, presidente da República, não soube tirar partido da paz que tinha sido conseguido e reacendeu com muita velocidade as restrições dos militares ao governo dele. E a história de 64 nasceu aí. Eu era adversário do Jango Goulart, nunca apoiei o Jango Goulart, pelo contrário, sempre fui seu adversário, mas eu venho e defendo que não se devia depor o presidente. E talvez na Câmara dos Deputados chegue e se encontre um depoimento no dia 6 de abril, logo em cima da Revolução, dizendo que não permitia a cassação de mandatos se não fosse pelo Congresso, dentro da Constituição. Sarney não se limitou a ser contra a deposição de Jango. Ele também deu fuga a deputados cassados que eram procurados pela polícia. Fomos cassados apenas 2 deputados da UDN no Brasil. O deputado Ferro Costa, do Pará, e eu, de Minas Gerais. E o deputado José Sarney, do Maranhão, foi o único companheiro que se colocou num risco pessoal ao nos dar, ao Ferro Costa e a mim, fuga naquele instante de tantas apreensões e dificuldades. Foi ele que no seu carro, ele próprio dirigindo, nos levou à embaixada em que nos asilamos. Em 1965, através de eleição direta, Sarney derruba as velhas oligarquias do PSD e assume o governo do Maranhão. O Sarney foi governador aos 35 anos. O governo era todo da nossa gente, da nossa geração. Nós éramos uma geração de intelectuais que começamos a pensar no Maranhão e na sua pobreza. O Maranhão vivia mergulhado ainda no século XIX. Que, entre outras coisas que ele fez, plano cultural, quando ele fez a ponte ligando a cidade de São Luís à Ponta da Areia e, portanto, aquela outra parte daquilo ali, salvou a cidade, porque começavam a destruir a São Luís dos casarões, dos sobrados e tal, em função do crescimento econômico e a fábrica de alumínio que criava, o Porto de Itaqui, aquelas coisas. Então, deixaram em paz a velha São Luís. Ele sempre teve amigos e pessoas competentes a quem ele recorria. Tem os exemplos, a gente conhece aí na vida política. Em 1968, às vésperas do AI-5, o governador Sarney toma uma atitude corajosa. Vem o Juscelino visitar o Maranhão para ser paraninfo de uma turma lá. Eu, então, achei no dever, é o denista que renasce, né?
de ir e receber o Juscelino com todas as honras que ele merecia como ex-presidente da República. Eu, então, recebo o Juscelino, compareço ao almoço que vem com o Juscelino, é oferecido ao Juscelino, eu saúdo como presidente da República. Nessa hora, trazer o Juscelino do hotel para o Palácio do Governo representava um desafio. Mas esse desafio ele o fez com a mais absoluta serenidade. E eu fui, naquela época eu era governador do Maranhão, fui o único governador que não concordou com as 5. Passo um telegrama para ele dizendo que esperava que nós saíssemos desse processo com grande brevidade. E me preparei naquele momento para ser cassado. Mas o general Costa Silva, naquele tempo, deu até uma declaração, convocou os governadores e ele falou: eu tive desejo de caçar alguns governadores, mas não quis destruir a federação. Depois do governo do Estado veio o Senado, em mais uma decisão que contrariou o governo militar. Médici tinha dito que não queria que os governadores deixassem o governo para que se candidatasse, que deviam ir até o fim. Eu pedi uma audiência com o general Médici e disse: Médici, eu vou deixar o governo querendo ser candidato a senador da República. Acho que eu estou muito novo, eu tenho uma carreira política a cumprir, eu acho que tenho deveres com o Maranhão e quero dizer ao senhor que eu vou sair. E disse essas palavras exatamente a ele: para ser candidato ou para não ser candidato. O general Médici, com essas intrigas que faziam a meu respeito dos comunistas do governo do Maranhão, ele não visitou o Maranhão quando eu fui governador. E eu fiz a estrada São Luís-Teresina. E o general Médici, então, vem e inaugura a estrada que eu tinha feito, cortando todo o Maranhão e chegando às margens do Parnaíba para Teresina, e inaugura a estrada em Teresina. Quer dizer, na margem do rio, do lado, ele vai, salta em Teresina e inaugura a estrada. Em 1974, o general Médici passou a presidência para o também general Ernesto Geisel. Começava ali a abertura política. Mas nós tínhamos um grupo formado para sempre defendendo no sentido de que nós marchássemos para a abertura política. E esse nosso grupo também se articulava com a oposição, com Tancredo, com Ulisses, e nós até chamávamos o Sacro Colégio. Eu vou e dou uma entrevista no estado de São Paulo dizendo que a nossa Constituição não podia continuar tendo como preâmbulo, dizendo os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O general Geisel ficou muito irritado comigo. Daquele que eu não devia ter feito aquilo e que eu estava precipitando as coisas, porque tinham reações. Ele tinha o general Frota, tinha aquilo, mas eu estava dentro do Congresso e nós achávamos que nós já podíamos começar a avançar. Em outubro de 77, Geisel demitiu o general Silvio Frota, que se opunha à abertura. O presidente levou ao Congresso a emenda constitucional 11, que revogou os atos institucionais. O que é que dispunha a emenda número 11? A volta do pluralismo partidário, naturalmente com a exigência de colocar o substantivo partido à frente da denominação, então daí que o MDB virou PMDB, né? Nós constituímos o PDS, Partido Democrático Social, e assim foi. Mas também a lei de anistia, depois a liberdade sindical, obviamente o fim da censura. O Ulisses chegou até a nós, de certo modo, uma vez, fazermos discursos combinados. Eu fazia um lá, ele aqui, para que eles não dissessem que as coisas não dá margem a que tivesse interpretações. Quando ele atacava muito, aí eu defendia para que os militares não dissessem que não tinham defesa. Então, mas tudo aquilo fazia parte de uma estratégia que tem. Quando vem, então, para a emenda constitucional, para que possa ser restabelecido, acabar com as 5, então eu sou escolhido para que eu fosse o relator dessa emenda. Em 1979, Geisel transferiu o governo ao presidente João Figueiredo, que promoveu a anistia aos perseguidos políticos desde 64 e realizou a reforma partidária. Sarney, então senador reeleito, tornou-se presidente do novo partido do governo, o PDS.
Partido Democrático Social. Finalmente nós tínhamos sido vitoriosos. O Geisel tinha nos entregue essa missão que estava conjugada com o general Figueiredo. E começamos a fazer. A primeira delas era realmente tirar a rigidez dos dois partidos. E nós abrimos o leque para que a democracia partidária pudesse funcionar. Eu fui encarregado, eu era o presidente do partido para cumprir essa missão. 1982. Com a abertura vem as eleições diretas para governador e a vitória de oposicionistas de peso como Leonel Brizola, Franco Montoro e Tancredo Neves. Era inevitável a luta pelas eleições diretas também para presidente da República. Muitas vezes declarei-me a favor das eleições diretas. Havia realmente um desejo intenso de que o autoritarismo se acabasse, de pôr fim à ditadura, e havia um desejo de que esse final da ditadura fosse estabelecido através das eleições diretas. É um período de muita discreção minha, e tanto que a emenda não chegou no Senado. Mas, na realidade, eu era obrigado, pela minha posição de presidente do partido do PDS, a não externar jamais esse ponto de vista. Decidi votar a favor das diretas, comuniquei ao meu pai, ele só argumentou o que achava, deu o seu ponto de vista a respeito do que ele achava daquela votação naquele momento, mas ele, de maneira alguma, em nenhum momento, ele quis que eu modificasse meu voto, ele quis constranger a minha vontade, nem usando de argumentos, digamos assim, políticos, técnicos, nem usando de argumentos afetivos. É o contrário, ele teve a solidariedade da mãe e do pai. Eu tinha noção de que o meu voto poderia colocar até a sua posição em risco, mas eu resolvi assumir e eu acho que ele compreendeu perfeitamente. Isso foi daquele tempo, mas o próprio general Figueiredo, quando eu fui lá, disse, olha, eu quero entregar ao senhor o partido, eu não tenho mais condições de presidir o partido. Ele me pediu, por todos os motivos, que não deixasse a presidência do partido. E deu uma frase simpática, Sarney, ninguém controla mais os nossos filhos, eles têm seus pontos de vista. Isso foi um exemplo e mais tarde, evidentemente, serviu até quando ele foi escolhido vice-presidente. Muitas pessoas alegaram isso, disseram, olha, ele é um democrata, tanto que quando ele presidia o partido que era contra as diretas, o filho dele votou a favor, ele não constrangeu e tudo. Isso foi importante. Apesar da mobilização popular, a emenda das diretas não foi aprovada. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Esgotado o tempo regimental para a duração. Senhor presidente, está encerrada a sessão. A eleição para a presidência da República, naquele ano de 1984, seria mesmo decidida pelo Colégio Eleitoral. A disputa foi entre o partido do governo, o PDS, e a coligação de partidos de oposição chamada Aliança Democrática. O Andreasa me convidou para vice-presidente na chapa dele, muito antes disso, não foi? Ele me convidou e eu disse, Andreasa, você não, o Maluf preparou a convenção de tal maneira que você não vai ganhar a convenção nenhuma. Então, eu não quero, eu estou querendo largar isso, eu não vou aceitar. E não queríamos a candidatura do Maluf. Então, a ideia que eu tive de nós tentarmos evitar que isso ocorresse era fazendo as eleições primárias dentro do partido. Eu vou falar com o general Figueiredo e digo a ele que nós íamos fazer as prévias e ele concorda com elas. Aí, no outro dia, eu recebo uma carta do general Figueiredo dizendo que ele era contra as eleições prévias. Me leva o major Douglas, que era seu ajudante de ordem. Eu, então, diante disso, eu digo, olha, eu vou deixar na quarta-feira a presidência do partido, vou renunciar. E aí acertei que ia renunciar e renunciei mesmo. Eu cheguei lá e disse, olha, e saí crente que a minha vida política tinha encerrado naquele dia. Ele ousou renunciar à presidência do partido para, em articulação com outros correligionários, entre os quais eu me incluía, mas poderia citar muitos nomes, e que permitiu fazer com que se gerasse a chamada Frente Liberal, que foi a base política que ajudou e muito a Tancredo Neves a obter a maioria no colégio eleitoral. Eu tenho da capa da Veja que disse Maluf
ultrapassou o último obstáculo que tinha para a presidência da República, a renúncia do Sarney. O que Maluf talvez não esperasse era que Sarney, em vez de abandonar a vida pública, se tornaria candidato a vice-presidente na chapa de Tancredo Neves. Uma articulação liderada por Ulisses Guimarães. Recebo o Ulisses, com quem eu sempre me dei muito bem, desde o Rio de Janeiro, quando ele foi presidente da Câmara. Me dava muito bem com ele. E ele começa a me namorar, né? Vai, faz várias visitas, começa a me namorar, e eu sempre recusando, dizendo que não ia entrar. Que não... Até porque não ficava, eu era presidente do PDS, porque a interpretação que tinha era outra. Eu não queria ficar com essa, eu sempre zelei muito pela minha própria imagem. Um dia vem um avião de Minas Gerais, que ele manda me buscar com aquele segredo que o Tancredo sempre gostava de ter. Eu vou para a casa do Murilo Mendes para jantar com ele. Dona Risoleta estava presente e estava a esposa do Murilo Mendes também. Aí ele chega e me convida para que eu seja vice-presidente dele. E eu disse para ele que eu não podia ser ele. Então me disse que não deixa o governo do Estado se eu não for o vice dele. A cabeça do Tancredo é que eu tinha um mapa da mina dos delegados do PDS. Então eu disse que não aceitava de nenhuma maneira. No fim da história, o Tancredo me diz o seguinte: não, mas se eu não deixarei o governo de Minas se você não se for você aceitar ser vice-presidente. Eu disse: Tancredo, essa é uma maneira que você me coloca de uma que eu não posso dizer que não. A campanha presidencial ganhou ares de uma eleição direta. Nós encontramos aquela porta pela qual nós tínhamos lutado, uma transição sem ter traumas no Brasil. E apareceu, então, a figura do Tancredo e essa oportunidade. E, mais uma vez, o destino me levava a cumprir uma missão. Então, eu me dediquei a ela de corpo e alma. E, realmente, aí fiz um trabalho grande e os outros companheiros também me ajudaram, mas, na realidade, foi uma tarefa que eu acho que tive uma boa participação. Em setembro, começaram os comícios e as ameaças latentes se manifestaram expressamente. O Willis Rezende chamou-me lá embaixo do palácio desse primeiro e disse assim: olha, eu tenho que dizer para você que nós recebemos uma denúncia e está aqui, já tem feita, que você vai ser assassinado aqui nesse comício. Então, era essa a precaução que eles tinham feito de não me colocar no palanque. Eu disse: não, agora é que eu vou para lá, porque isso será uma morte gloriosa. Vou continuar precisando deste povo para poder à frente do governo do Brasil. Disse ao Tancredo que nós não pensássemos que podíamos ganhar somente no colégio eleitoral. Nós tínhamos que ter um suporte militar que assegurasse essa vitória. Ele criou uma frase que ele gosta de repetir e eu gosto de ouvir. Nós vamos governar com o Exército e não contra o Exército. Então começamos a conversar sobre o Leônidas ser o homem que ia armar na área do Exército a base militar pela qual nós teríamos condições de fazer a eleição no colégio eleitoral sem nenhuma reação nessa área. No dia 20 de novembro, eu recebi um telefonema de Zé Richa e Afonso Camargo, me pedindo uma entrevista aqui no Rio de Janeiro, num lugar neutro. Lugar neutro não podia ser nem na casa dos meus filhos. Então eu fui para a casa de um amigo meu, Márcio Souza, ali na Lagoa. E eles formalizaram um convite para eu ser ministro. Então eu sempre digo assim, provavelmente eu fui o primeiro ministro convidado para eu. Agora, o senhor sabe qual foi o meu comportamento? Não contei para ninguém. Ele era comandante do 3º Exército, tinha o apoio do comandante do Paraná, o Zé Richa tinha trabalhado, e o Afonso Camargo muito bem, também junto ao Leônidas, nesse sentido. Eu conhecia o brigadeiro Murilo Santos, que tinha sido ajudante de ordem do Castelo. O Murilo Santos escolhe o Moreira Lima, ministro da Aeronáutica, e o Aureliano escolhe o ministro da Marinha, a quem ele era muito ligado. Então, com isso, nós tínhamos já feito um grupo de resistência dentro das Forças Armadas, no qual nós tínhamos certeza que tínhamos um suporte para resistir. E um plano também para o Tancredo, que se tivesse qualquer coisa, ele iria para Minas e maneira de protegê-lo em qualquer problema que tivesse dessa natureza. Um jornalista em Porto Alegre perguntou: mas como é que isso é uma incoerência? Eu digo: você está muito enganado. Não tem coerência nenhuma.
Nós que trabalhávamos junto de Castelo, sempre queríamos fazer o que está acontecendo agora. Estamos desaguando na verdadeira democracia brasileira. A chapa de Tancredo e Sarney venceu as eleições com folga. Tancredo Neves. Tancredo Neves, 327. Foram 480 votos contra 180 para Paulo Maluf. Tancredo de Almeida Neves, eleito presidente da República Federativa do Brasil. Um presidente civil na presidência da República. Na primeira eleição livre desde 1960. Mas uma notícia inesperada acabou com a euforia popular daqueles dias. 10, 12 dias antes da posse, Tancredo começa a sentir algumas dores abdominais. Numa determinada madrugada, nós saímos da Fundação Getúlio Vargas, onde Tancredo trabalhava, e, enfim, sem que alertássemos a imprensa, fomos a uma clínica de Brasília. Tancredo fez um exame, o quadro seria cirúrgico. Eu tive várias vezes com ele e nunca me pareceu que ele tivesse qualquer coisa, problema de saúde, qualquer coisa mais grave. Até porque ele tinha vida normal, tomava o drink que ele tomava, gostava de tomar um vinho que ele achava que fazia bem para a saúde. E era um homem que tinha uma atividade extraordinária. E nunca me pareceu que o Tancredo tivesse qualquer problema sério de saúde. Na véspera da posse, Tancredo foi internado em estado grave no Hospital de Base de Brasília. Houve uma missa na véspera do dia da posse. Já o achei muito abatido. Vou à missa de Dom Bosco e notei que o Tancredo, nesse momento, ele estava com a mão aqui, ele estava e foi comungar. Eu vi que ele tinha uma certa dificuldade, mas fiz tudo o que ele fez. Quando ele levantava, eu levantava. Quando ele sentava, eu sentava, para que ninguém na missa pudesse parecer que era o Tancredo que eu não estava fazendo a mesma coisa. Tancredo chega da missa, passa mal na mesa, estávamos lanchando, ele passa mal, vai para o quarto, eu tento localizar os médicos, tive uma dificuldade enorme de localizá-los. Eu não sei com precisão, entre 9 horas, mais ou menos, me liga o Aloysio Alves dizendo que ele estava sendo internado no hospital. Eu saio e vou para o hospital. Os médicos estão achando que o senhor tem que submeter uma cirurgia, que é coisa simples. O senhor faz a cirurgia que em 24 horas o senhor está de volta ao trabalho. Ele falou, não, eu só opero depois de tomar posse. Porque se eu operar agora, o Figueiredo não dá posse ao Sarney. Figueiredo realmente dizia que o Sarney não assumiria. E eu, então, sou levado para uma sala onde estava o doutor Ulisses. Nós dois sentamos numa cadeira. E o doutor Ulisses, então, me diz, olha, Sarney, veja o que o destino nos preparou. Nesse momento surge uma questão dessa natureza. Eu disse para ele, não, senhor. O doutor Leitão me garantiu que o Figueiredo dá posse ao Sarney. Digo, Ulisses, eu não quero assumir, eu espero o Tancredo assumir. Eu assumo junto com o Tancredo. Eu não tenho nenhum motivo para assumir. Acho que o povo brasileiro vai ficar numa profunda decepção em vez do Tancredo eu assumir a presidência da República. E ele então me disse, se você me garante que o Figueiredo dá posse ao Sarney, diga aos médicos que eles devem fazer o que eles quiserem. De madrugada, no começo da madrugada, eu telefonei para Sarney. 3 horas me liga o general Leônidas e disse, Sarney, está tudo decidido, o Fragelli está aqui ao meu lado, fizeram uma reunião agora da mesa da Câmara e do Senado, constitucionalmente é você quem tem que assumir. Onde eu estou com uma maior restrição e constrangimento de assumir sozinho. Ele disse, olha, não é hora de se criar mais nenhum impasse nesse momento. Nós estamos diante de um problema e temos que olhar para o país e vamos em frente. Boa noite, presidente. Aí, ele encerrou o telefonema. Aí dei um choque nele. Boa noite, presidente. Na forma da Constituição Federal, assumi a presidência da República na impossibilidade de fazê-lo o senhor presidente Tancredo de Almeida Neves. Eu não tinha dormido um minuto e estava tão tenso que, para mim, eu estava levitando. Eu não achava que o que estava acontecendo, eu não tinha bem noção das coisas. Então, eu cumpri
aquele protocolo. O Itamaraty montou um cerimonial no qual eu devia entrar com o Aureliano de um lado, o vice-presidente e o presidente, e na frente os dois presidentes, o que saía e o que entrava. E disseram isso a Aureliano. Aureliano disse: pois quem não quer olhar sou eu, porque eu não, se ele me fizer alguma cara feia, eu não excluo um esforço pessoal. Então, tudo isso tinha sido feito minuciosamente. Eu recebi um mapa por onde é que eu devia entrar, por onde é que eu devia circular, onde é que eu, junto com Aureliano, de modo a que jamais nós nos encontrássemos com o presidente que ia sair, né? E de repente acontece uma coisa inteiramente diferente, né? O Figueiredo sai pelo fundo do palácio e o cerimonial que eles tinham montado todo foi por água abaixo. Desapareceu aquele trabalho de 2 meses que preocupava muito os diplomatas do Itamaraty. O João Figueiredo não compareceu. Todo mundo criticou e eu também critico, né? Mas ele era voluntarioso. Só quando eu cheguei em frente para jurar a Constituição, aí nesse momento que eu olhei o Congresso, eu tive uma noção exata do que a história tinha preparado para mim. Apesar das intervenções cirúrgicas, o estado de saúde de Tancredo se agravou. Ele teve de ser transferido às pressas para o Instituto do Coração no Hospital das Clínicas de São Paulo, o INCOR. Eu achava que era meu dever ir a São Paulo ver o Tancredo. Eu mesmo estava com vontade de saber o estado dele, como é que ele estava verdadeiramente. Ele já estava, então, colocado numa redoma, por causa depois do problema de não ter contato com ninguém por causa de infecção. Ele chegou e me fez um gesto com a mão, sorriu, que era de carinho, né? E eu mandei um beijo para ele, ó, bem longo para o Tancredo, e saí logo porque eu vi que ele estava querendo se emocionar. Alguma coisa me dizia que ele iria sair daquela, que era uma intuição falsa, né? A imprensa estava toda presente e eu apenas disse: eu não sei. Daí nasceu essa palavra liturgia que marcou muito o meu governo. E eu disse: eu não sei se a liturgia do cargo me permite repetir o gesto do Tancredo, mas o que ele está é com muito otimismo, tanto que ele me fez este gesto. Sarney já estava interinamente na presidência há mais de um mês, quando a longa agonia de Tancredo Neves chegou ao fim. Era o dia 21 de abril de 1985. Eu nunca tirei da minha responsabilidade de que eu era o representante do Tancredo, mesmo ele morto. O primeiro ato de governo nosso, mas realmente foi o enterro. O senhor sabe por que eu digo que foi o enterro? Porque eu disse para ele: o enterro é meu. O senhor sabe que o enterro foi feito pelo Exército. As viaturas do Exército, os tanques do Exército, o povo em cima dos tanques do Exército, e nós iniciamos essa coisa de vamos pacificar o Brasil. Eu sentia que eu não tendo a força, não tendo a legitimidade que tinha o Tancredo, eu teria que apressar o processo da abertura, porque ele poderia dosar esse processo. Eu não tinha condições de dosar, porque senão eu correria o risco de nós entrarmos num retrocesso, porque eu tinha que criar a minha própria legitimidade no governo. Ele chegou para minha mãe e disse: mamãe, o que Deus está preparando para seu filho? Aí minha mãe também confortou com a fé, e logo depois ele refugiou os aposentos particulares, recorreu à Bíblia, recorreu aos Salmos, que ele sempre recorre, e foi buscar forças na fé que sempre ele alimentou desde criança. O governo de Sarney, historicamente, vai ser reconhecido como um dos grandes governos que nós tivemos, primordialmente porque ele foi capaz de fazer a transição democrática. Eu assumi para ser deposto, porque eu não tinha nenhuma estrutura de sustentação. Eu não tinha estrutura política de sustentação. Eu não tinha estrutura partidária de sustentação. Eu não tinha da opinião pública nacional. E eu tinha a hostilidade
de grande parte das forças que nos apoiavam. Com a posse de José Sarney, teve pontos extremamente positivos. Primeiro foi completar o processo de abertura política. E essa legitimidade eu procurei criar como? Imediatamente abrindo o país, a distensão total, quer dizer, a transição fosse apressada. Imediatamente eu coloquei os partidos que estavam na clandestinidade para que eles fossem legalizados, Partido Comunista, PCdoB, movimentos que estavam de luta armada clandestina, legalizei as centrais sindicais, tirei toda a responsabilidade do governo na intervenção dos sindicatos. Então ele aprendeu desde moço a negociar bem, negociar com sucesso, conseguir seus objetivos. Iniciei cercado de greves, a greve do ABC, enfrentei durante o governo 12.600 greves. Os principais traços do governo do Sarney, especialmente naquele momento da história do país, né, foi a tolerância. E eu consegui enfrentar tudo isso e consegui vencer. Com o quê? Com a minha tolerância, com a minha paciência, com o meu temperamento e sabendo o que eu estava fazendo. Muitas das pessoas, os jornais, criticavam o provinciano. Não, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Quando se vê hoje como o presidente da República e outros que estão no poder querem acabar com a imprensa, fechar a boca da imprensa, porque não suportam crítica, o Sarney foi criticado ferozmente e jamais tomou qualquer medida, qualquer represália contra qualquer jornal. Eu, no dia que deixava a presidência da República, eu fui visitar o comitê embaixo dos jornalistas. E cheguei lá, encontrei o Bartô, que era presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo e muito crítico durante todo o meu governo. E eu vi o Bartô comovido, e eu também quase que me comovi nesse momento. Ele disse: olha, presidente, eu quero lhe dar um depoimento. Eu sentei nesta máquina, nesse tempo não tinha computador, né? Eu sentei nessa máquina e passei seus 5 anos. Escrevi o que eu quis e nunca passou pela minha cabeça que eu tinha que me autocensurar porque podia acontecer alguma coisa. Que o Tancredo tinha comentado, deixa o Sarney, que ele sabe as proporções, ele se acomoda. Teria sido um comentário do Tancredo. Devo dar conhecimento à nação das palavras que o presidente Tancredo Neves proferiria hoje, aqui, neste instante, e que são as seguintes. Senhores ministros, este ministério terá sobre seus ombros a tarefa de implementar as transformações econômicas, políticas e sociais que constituíram nossa plataforma eleitoral e que respondem aos mais legítimos anseios da sociedade brasileira. Eu tinha dentro das minhas convicções o fato de que eu não ia adotar o modelo clássico da recessão, porque eu sabia que a recessão ela me levaria inevitavelmente a esse processo de saída do governo. Me veio a notícia, eu com esse pensamento, de que em Israel eles tinham feito um pequeno plano desse tipo, que era um plano de acordo entre os trabalhadores e que isso podia ser uma porta. Parece que Israel fez quase 20 planos para combater a inflação. O Brasil fez muitos planos, acabou acertando. Que eu chamei o Sayad e disse: olha, Sayad, manda uma pessoa nossa com um sigilo absoluto, vê o que eles fizeram em Israel. Aí o Sayad manda o Pé Charida a Israel para ver qual era o programa que eles tinham feito lá. Esta é uma reunião do governo com todo o povo brasileiro. E esse caminho foi justamente o Plano Cruzado. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. A partir daquele dia estavam todos os preços congelados. Isso era uma coragem extraordinária, porque para fazer isso, naquele tempo, você tinha que ter coragem mesmo. O caminho que eu escolhi não é, sem dúvida, o caminho dos fracos. Eu me lembro que o Brizola, eu convoquei os governadores 2 dias depois do Plano Cruzado, e ele me disse:
Ele era meu adversário. Ele me disse: o senhor foi o homem que mais teve coragem na história do Brasil, porque fazer isso, congelar preço, nunca ninguém tinha tido essa coragem de fazer isso. A inflação tem sido o pior inimigo da sociedade. Ela não confisca apenas o salário, confisca o pão. Este, portanto, é um programa de defesa do poder de compra dos assalariados. Eu aumentei 100% do salário mínimo e estabelecemos um tipo que se chamava tablita, que era para a correção dos contratos. Era muito difícil naquele processo, porque não só a moeda era objeto de circulação, mas tinha contratos, tinha a ORTN, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Então era um panorama absolutamente diferente. E o Plano Cruzado, com isso, no primeiro mês, nós zeramos a inflação, ficou a inflação zero. E, pessoalmente, eu quis fazer este anúncio, porque é um anúncio inédito para um presidente da República no nosso país. Comunico aquilo que todos já sabemos, que nós não tivemos inflação no mês de março. E com a inflação zero, também acabamos com a correção monetária. Mas como nós tínhamos receios do que era aquilo que nós estávamos fazendo, nós estabelecemos o gatilho. Quando a inflação chegasse a 20%, aí então nós corrigíamos de novo toda a economia de acordo com aqueles 20%. Nós estamos unidos e pedimos ao povo que esteja unido conosco, porque juntos nós já sabemos que venceremos. Pela primeira vez, o povo brasileiro sentiu-se que ele era participante das decisões nacionais. Aquilo que eu disse: você é fiscal do Sarney? Naquele momento, o cidadão disse: eu sou fiscal do presidente da República. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada. O que nós compramos hoje, amanhã nós compramos o mesmo preço, né? E nós somos tudo fiscal dele. Tem que dar certo. Só saio assim. O povo está aí para lutar, para batalhar e para ajudar o presidente. Que eu acho que foi um marco na história do Brasil. Tanto que é que até hoje se fala no Plano Cruzado. Por quê? Porque ela rompeu com aquela tradição de que se devia fazer sempre o programa clássico e heterodoxo de conter a economia através de apertar, e quem mais apertava era realmente as classes mais pobres. Foi uma decisão muito séria, corajosíssima, que saía de 8 para 80. Nunca, até hoje, não foi feita nenhuma distribuição de renda no Brasil como foi feita durante o Plano Cruzado. E a taxa de desemprego, durante o tempo que eu fui presidente, até hoje não se repetiu esse nível de taxa de desemprego. Foi 2,59. O PT se consolidou como grande partido naquela época. Por quê? Porque realmente não existia desemprego. Eles podiam trabalhar, podiam se organizar de qualquer maneira. No começo ele teve algum resultado, produziu um impacto muito positivo, mas ele se ancorava em algo que desconhecia as forças, às vezes invisíveis, do mercado. O congelamento dos preços era uma coisa que era impraticável, sobretudo porque não se tinha conseguido extirpar o vírus da inflação. Tarifa é traiçoeiro. Não se pode congelar. Eletricidade e tal, tudo. Isso prejudicou o Plano Cruzado. O próprio congelamento dos preços foi gerando desabastecimento. Começou a faltar carne, começou a faltar tudo, e nós não tínhamos uma base industrial capaz de atender aquilo. E, por outro lado, nós não tínhamos reserva para importar as coisas que nós precisávamos fazer no caso do desabastecimento nacional. A coisa pegou. Para aí houve o negócio de ir buscar boi no campo, nos currais lá, pegar boi, Polícia Federal, sei lá o quê. Aí já era 3, 4, 5 meses depois, né, do plano. O Fundo Monetário, ele reagiu violentamente, quer dizer, nós não tivemos apoio e fomos estrangulados de certo modo por isso. Não tivemos a entrada de $1
de investimento. E, ao contrário disso, nós tivemos que consumir nossas reservas, chegando a um ponto que eu fui obrigado a decretar a moratória. Que naquele tempo eu achei que foi, ou depois que deixei o governo, eu achei que foi errado. Mas hoje, pensando com o que aconteceu na Argentina, eu acho que foi certo o que nós fizemos. Quer dizer, porque nós evitamos que o Brasil chegasse à bancarrota. Quando eu vi que o cruzado fracassava, eu disse, olha, agora eu não vou me submeter a nós entrarmos num processo de voltar à recessão. Não, então se nós perdemos a parada com o congelamento de preço, vamos fazer a correção mensal dos salários. Então começamos a corrigir mensalmente os salários. E isso fez com que eu hoje passe ainda na rua e disse, olha, foi no seu tempo que eu comprei o meu liquidificador, foi no seu tempo que eu comprei a minha casa, foi no seu tempo que eu comprei. E realmente aconteceu essa distribuição de renda que até então não tinha ocorrido no Brasil. O presidente Sarney deu continuidade àquilo que estava no programa, que era o programa que Tancredo Neves ia executar, e convocou a Assembleia Nacional Constituinte. A chamada Constituição Cidadã, promulgada em outubro de 1988, aprovou direitos civis e políticos que consolidaram a volta da democracia ao país. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Mas a Constituinte também foi dominada por um tema secundário: a duração do mandato do presidente, inicialmente fixada em 6 anos. A Constituinte acabou reduzindo o mandato de Sarney de 6 para 5 anos e marcou para 1989 a primeira eleição direta para presidente desde 1960, quase 30 anos antes. Eu queria era que não tivesse nenhum dia de mandato, que o Tancredo tivesse vivo e que eu o substituísse. Era esse o meu ponto de vista. Mas a interpretação que se dá sempre na política não é a mais justa, nem a mais correta, nem a mais verdadeira. Sarney tentou articular uma chapa que considerava imbatível para a eleição de 1989. Uma coligação entre o PMDB e a Frente Liberal. Ulisses seria o candidato com Aureliano Chaves para vice, mas ninguém aceitou o apoio do presidente. Todos queriam ser oposição ao governo. E o resultado é que todos esses que fizeram essa dura campanha durante a Constituinte e depois na eleição, foram todos eles derrotados, e as duas forças que foram emergir foi a primeira eleição feita através de uma televisão com os instrumentos midiáticos, eles funcionando, e a base dos trabalhadores através da candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. De todos os candidatos, quem mais atacou Sarney foi mesmo Fernando Collor. Ainda assim, Sarney recebeu Collor logo que foi confirmada sua vitória. No meu sentimento, o que estava em jogo era a continuidade do processo democrático do Brasil, de uma maneira civilizada. Então, um presidente eleito pelo povo, eu não tinha como, senão o receber e dar a ele todas as informações que tinha dentro do governo. Eu não queria jamais que se dissesse que eu, por motivo de pessoal, de ofensa pessoal, eu estava deixando de fazer uma transição civilizada do Brasil. Ele sabe muito bem que as injustiças históricas o tempo corrige. Eu acho que o Sarney tinha consciência disso, porque ele é um homem de pensamento, nós sabemos disso, né? Então ele aguentou isso tudo, porque diz assim, mas a verdade virá à tona. Eu, em alguns momentos, fui o melhor presidente que teve o país, em outros momentos, fui o pior presidente que teve o país. Então, é sempre essa balança. Então, no momento em que realmente nós fizemos o Plano Cruzado e que tivemos a visão dos direitos sociais, implantamos no Brasil os direitos sociais, restauramos a democracia, comandamos a transição democrática, eu acho que eu prestei ao Brasil um grande serviço. Não acho que tenha feito um bom trabalho quando eu fiz o Cruzado 2, porque nós escolhemos o caminho errado. E hoje, se eu tivesse que cortar a minha mão ou assinar o Cruzado 2, eu preferia cortar a minha mão do que assinar o Cruzado 2, porque ele foi uma estrada errada
na qual nós corrigimos o cruzado. Eu acho que nós implantamos os direitos sociais na Constituição. O meu lema era tudo pelo social. Esses programas sociais que nasceram hoje, que estão aí, foram todos germinados durante o tempo do meu governo. O programa de alimentação é o programa do leite, que distribuía leite para 8.600.000 pessoas diariamente e que foi responsável pela melhoria da nutrição, ganhou prêmio da Unesco naquele tempo. Quer dizer, a construção de mais de 3.000 creches no Brasil inteiro, o aumento da criação da merenda escolar, o vale transporte, o vale alimentação, a empenhorabilidade da casa própria. Então, foram mudanças fantásticas que nós tivemos no Brasil e que foram feitas durante aquele tempo. E hoje podemos dizer que nós temos estabilidade política, que eleição não significa convocação de plantão de tropas, que ninguém pergunta se o eleito vai tomar posse, coisa que aconteceu no passado. O tempo que me correspondeu foi um tempo em que a história se contorcia, tínhamos imensas dificuldades, mas eu acho que o saldo foi extremamente positivo para o Brasil. E eu digo até que um pouco dessa democracia tão florescente que nós temos hoje, eu acho que eu não deixei ter um pouco das minhas mãos, eu não deixei que ela morresse nas minhas mãos durante o tempo que eu fui presidente da República. Eu diria que eu nunca vi sentimento deles que não fosse preocupado com o Brasil. Ele não, vou dizer uma expressão que é comum, não deixa ninguém na estrada. José Sarney, o menino de Pinheiro que queria ser prefeito, o líder estudantil, o jovem deputado, governador, senador, presidente da República. Um exemplo para os filhos. Meu pai sempre foi um democrata. Uma palavra seria simplicidade. Ele é o amor da minha vida. Uma referência para os netos. Meu avô é um exemplo de vida para todos os netos, eu acho que eu posso falar. Além dele ser um marco histórico para a política do Brasil, para mim, ele é uma figura querida de avô. E eu procuro sempre estar aprendendo com ele. Ano passado, fazia meu 3º ano, tinha uma prova de história no outro dia, e ele foi me dar um beijo de boa noite e eu estava um pouco angustiada com a prova no outro dia. Ele foi conversar comigo, eu pedi para ele me dar uns 10 minutinhos de aula. Foi o suficiente para me tirar 10 nas minhas 3 provas de história no outro dia. José Sarney, um amante da boa literatura. Ainda hoje segue em sua trajetória política no Senado. O mais antigo congressista da história do país é um homem de fé. Uma fé que aprendeu com a mãe, Dona Quiola, lá no interior do Maranhão, no comecinho da vida. Fé que eu guardei pelo resto da minha vida, quer dizer, e foi o Deus da minha infância, aquele que à noite me protegia das almas, quer dizer, que no interior tinha muito isso, quer dizer, dos fantasmas, e o Deus da minha juventude que me guardou das dúvidas que todos nós temos, o Deus da minha maturidade e o Deus da minha velhice, né? Que sempre foi o mesmo, no qual eu nunca deixei de ter uma fé profunda e imensa e que me faz muito bem. Tanto que uma vez, no primeiro livro meu, eu escrevi, tem um poema lá que se chama Homilia do Juízo Final. Tenho um encontro com Deus. José, onde estão as tuas mãos que eu enchi de estrelas? Estão aqui, nesse balde de jussaras e sofrimentos. Então isso dá a gente uma certa paz interior, que eu sempre tive na minha vida e debito isso a ter conseguido ser cristão.